Olá, pessoas! Gostaram do meu novo cenário? Antes era o nosso escritório e agora virou o quarto do bebê. Muito provavelmente os meus vídeos serão por aqui, neste exato lugar, mesmo que ele não seja sobre maternidade. Tô com muita saudade de vir aqui contar pra vocês como é que foi meu parto, o que tá acontecendo na minha vida. Vou continuar com os vídeos de devocionais, tá? Não pretendo transformar esse canal em um canal de maternidade. Corta pra eu daqui a 2 meses falando só sobre maternidade, mordendo a língua. Vim trazer o meu relato de parto. Uma coisa que eu fiz foi assistir vídeo de parto, tá? Porque eu queria saber como é que era a experiência das outras pessoas, principalmente parto normal e natural. Vou contar aqui pra vocês a minha experiência e eu já quero deixar claro desde o início que eu não acho que exista uma via de parto certa. As pessoas vão te falar isso do mesmo jeito, tá? Tem gente que vai te chamar de nossa, como você tem coragem de ter parto normal? E outras pessoas vão falar, nossa, como você tem coragem de ter parto cesárea? Eu sempre me senti muito mais segura com o parto normal, baseado naquilo que eu li, que eu estudei, que eu me informei durante a gestação. Eu entendi que eu me sentiria muito mais segura e consideraria esse momento muito mais saudável, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se eu tivesse um parto natural, o mais natural possível. Então, na minha cabeça, aquilo que é natural, aquilo que é fisiológico, que meu corpo consegue fazer sozinho, sem nenhuma intervenção, é melhor do que uma cirurgia de grandíssimo porte, como é a cirurgia cesariana. Me preparei a gestação inteira para ter um parto normal, contratei uma doula, assisti a inúmeros vídeos, conteúdos, tudo sobre o universo do parto natural que vocês possam imaginar. Pegava a experiência de outras mães, me preparei demais para esse momento. Tive uma gravidez maravilhosa. Gente, fui uma grávida super saudável. Viajei para Belo Horizonte quando eu tava com 7 meses de gravidez, foi muito tranquilo. Não tive muito enjoo, não era aquela grávida que passava muito mal. Porém, eu tive diabetes gestacional. Essa foi a única complicação que eu tive que tomar um pouco de cuidado, fazer uma dieta, sempre me manter muito ativa, fazer exercício físico. E, gente, eu treinei até o final da gestação, praticamente. Quando eu não tava aguentando mais ali nas últimas semanas, eu fazia as caminhadas, eu fazia exercício em casa, fazia exercício na bola. Então eu fui, sim, uma grávida muito ativa e muito saudável. O que me levou a entender que, sim, eu teria um parto normal, já que eu era uma pessoa ativa, uma pessoa que me movimentava muito. Eu achava que meu bebê ia vir um pouquinho antes da hora, inclusive. Não sei de onde eu tirei isso. Na minha cabeça ele ia vir com 37, 38 semanas. A minha médica sempre deixou muito claro pra mim que eu teria que ter esse bebê até as 40 semanas, porque se passasse disso, poderia ter algum risco pra ele ou pra mim em decorrência da diabetes gestacional. A gestação inteira, muito tranquila. Quando chegou ali na semana 39, nada do bebê chegar. Eu fiz de tudo que vocês imaginam pra induzir esse parto. Os exercícios que vocês veem por aí na internet, eu fiz, gente. Todas as dicas que vocês veem, eu apliquei. Chás, exercícios, tudo. Muito importante você fazer isso apenas na semana 39 para 40. Não comece, não queira induzir o seu trabalho de parto espontaneamente se você não tem uma indicação médica. Eu tinha uma indicação médica para induzir o meu parto porque eu precisava que o bebê saísse até as 40 semanas. E eu teria 2 opções para isso, caso ele não saísse até as 42 semanas. Ou induzir o parto medicamentosamente, ou ir para cesariana. Então a médica já me colocou essas 2 opções aí para eu já ir ponderando, para eu já ir pensando durante a gravidez. E eu tava muito na dúvida. Eu confesso para vocês que até o finalzinho, assim, eu tava 100% na dúvida. Vi que tem experiências muito satisfatórias e outras muito insatisfatórias de mulheres que tentaram, ficaram horas e horas e horas na indução e acabaram não conseguindo ter o seu parto normal. Gente, eu pesquisei demais, mas eu não pesquisei muito sobre a cesariana, porque não era uma possibilidade pra mim, entende? Chegou na semana 39, me deu um medo da indução. Então, fiz a minha eco e o meu bebê tava com estimativa de peso de 4,1 kg. Eu pensei, esse bebê não vai sair. Esse bebê não vai... Eu vou ter que fazer uma indução ainda, eu não tenho nem sinal de trabalho de parto. Não tinha perdido o tampão, não tinha nada de dilatação, não tinha nenhum sinal, assim, que me indicasse que eu estaria em trabalho de parto. Então, agendamos a cesárea para quando eu estivesse com 40 semanas e 3 dias. Ou seja, a médica ainda deixou aí esses 3 dias de prazo para mim, para caso eu entrasse em trabalho de parto, eu consegui ter o meu parto tão desejado que eu queria, o parto mais natural possível, né? E aí, eu tava com a cabeça tão fora
da vida, do universo, eu tava com a cabeça tão imersa na gestação, que a médica marcou a minha cesariana pra data exata do meu aniversário de casamento. E nem eu e nem meu esposo percebemos isso. Eu precisei contar pra minha mãe, a cesariana vai ser dia 10, pra que ela me dissesse, dia 10 é seu aniversário de casamento. Tá lembrado? Aí que eu fui perceber, gente, juro pra vocês, não foi programado isso. Qualquer pessoa que eu contar vai falar, não, foi combinado, né? Você marcou pro dia 10 pro seu aniversário de casamento. Gente, não foi. Foi simplesmente uma coisa que a médica marcou, eu aceitei e falei, bora pra cesariana então. Preferi fazer a cesariana do que a indução de parto, no meu caso. Mas repito, cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada escolha é uma escolha. Foi o que eu me senti mais segura ali naquele momento. Eu pensei, se eu não entrar em trabalho de parto espontaneamente, eu prefiro ir pra cesárea. E aí, o que aconteceu? No dia 9, dia anterior à data da minha cesárea, eu acordei em trabalho de parto. 5h30 da manhã, com belíssimas contrações, porém não ritmadas. Elas vinham assim de 10 em 10 minutos, às vezes dava um intervalo de meia hora, de 40 minutos sem contração. Eu tentei descansar, porque eu já tinha pegado essas dicas que a gente tenta descansar, porque o trabalho de parto depois vai ser longo, vai ser cansativo. Então, quando começam as dores, de fato, não os pródromos, né? Mas aquela dor de contração mesmo de trabalho de parto, a primeira coisa que você tem que fazer é deitar e dormir e descansar, porque depois ela vai vir com tudo. Fiz isso, depois eu não tava aguentando mais, tava com desconforto de ficar deitada, de ficar parada, e comecei a andar aqui pelo condomínio e tudo. Quando foi assim umas 2 horas da tarde, eu senti que as contrações ficaram mais ritmadas, mais engrenadas. Eu comecei a marcar naquele aplicativo e avisei a minha doula. A minha doula falou, olha, vamos monitorando, pode ser um falso trabalho de parto, pode ser um trabalho de parto real, né? Vamos ver se essas contrações aí vão engrenar, vão ir pra frente. E engrenaram, pra minha alegria. Vai dar pra ser parto normal, né? É o momento do bebê, é o momento que o bebê quer vir. Eu orei a gestação inteira pra que ele viesse no momento dele. Para que fosse algo espontâneo, sabe? Para que não fosse algo forçado, algo programado. Eu queria muito que mesmo que eu fosse para cesárea, eu pudesse entrar em trabalho de parto, para sentir que foi o momento que meu filho quis nascer. Calma que eu vou chegar lá no final da história. Acompanha comigo todo o processo. Só quero pedir desde já para você que tá aqui comigo assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e clicar no curtir para mim. Por favor, sua curtida me ajuda muito. Para você custa 2 segundos e para mim me ajuda demais a divulgar o meu vídeo. Eu tô há um tempão sem postar vídeo aqui, gente. Eu fiquei mais de mês do final da gestação. Não conseguia vir gravar pra vocês, não tinha cabeça, não tinha tempo, não tinha nada. E agora eu quero retomar os vídeos do meu canal, então eu preciso muito da sua ajuda, que você se inscreva no canal, clique no curtir e encaminhe esse vídeo para outras mamães que gostam de ouvir experiências sobre relato de parto. Continuando o assunto. Às 2 até às 4 da tarde, as minhas contrações ficaram mais ritmadas, ou seja, elas vinham de 5 em 5 minutos, 3 em 3 minutos, às vezes 2 minutos e às vezes 1 minuto. Isso é outra coisa que eu não sabia. Nem sempre o seu intervalo vai ser regular. Assim, você vai ter contração de 5 em 5, depois de 4 em 4, depois de 3 em 3. Eu achava que seria mais certinho assim. Mas não, gente, elas vêm meio desreguladas mesmo. Quando foi umas 2h30 da tarde, eu já tava fazendo meus exercícios, já tava me movimentando na bola, caminhando, tudo. A minha doula falou, ó, eu vou ir pra ir umas 4h30, 5 horas, que eu acho que esse trabalho de parto já vai estar engrenado. E dito e feito, quando foi umas 4h30, 5 horas, ela apareceu por aqui, minhas contrações já estavam de 1 em 1 minuto nesse momento, não tava desesperador, tá? Não tava gritando nem nada, mas já tava emitindo alguns sons, tendo aquela respiração mais profunda, mais introspectiva. E a minha doula me ajudou demais a manter a calma, porque eu não sei se eu e meu marido teríamos essa calma, então a gente decidiu esperar até as 8 da noite. 8 da noite, contrações de 1 em 1 minuto, ou seja, eu já tava em trabalho de parto ativo, tava sentindo aquelas dores que eu não conseguia ficar mais em silêncio, eu tinha que vocalizar. Ah, outra coisa que eu não sabia, quando vem a dor da contração, a gente não consegue ficar sem segurar em alguma coisa. Então eu precisava apoiar em alguma coisa, sabe? Nem que fosse no pescoço do meu marido, no braço, no sofá, alguma coisa eu precisava, não um objeto parado, que nem isso aqui. Eu precisava apoiar em alguma coisa fixa e soltar o corpo. Essa é a sensação. Então decidimos ir pro hospital às 8, depois do horário de pico, que é o horário que tem maior trânsito aqui na cidade. A gente falou, nossa, vai ser muito movimento lá, vamos ir às 8 horas, que já vai estar mais ritmado e vai estar mais tranquilo esse trânsito. Quando a gente chegou no hospital, meu trabalho de parto desritmou.
E a minha doula já tinha me avisado que isso pode acontecer por mudar de ambiente, o hospital ser um ambiente muito claro, ter muitas pessoas, é como se meu corpo se distraísse do processo que ele estava vivendo, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu continuei tendo as contrações de 2 em 2, mais ou menos, elas vinham. Então eu fiquei esperando ali, preencher a papelada, fazer tudo aquilo. Gente, é uma burocracia. É uma burocracia quando você entra no hospital. Até que eu consegui ir pra sala da médica, 8 e pouca mais ou menos, quando ela foi checar minha dilatação, 5/6. Falou, olha, você tá com 5/6 de dilatação, mas o bebê ainda está alto. O bebê não estava encaixado, não tinha perdido tampão, não tinha estourado a bolsa. Então você vai pro banheiro fazer exercício, toma um banho quente bem demorado. E, gente, foi o que eu fiz. E aí ela falou que depois de 2 horas ela iria me checar pra ver como é que tava a minha dilatação, se tinha evoluído alguma coisa ou não. Eu fiquei uns 40 minutos no chuveiro, e quando você vai pro chuveiro quente, as contrações intensificam muito, insuportáveis. Então eu fiquei de 8 da noite até meia-noite. Nesse intervalo, as minhas dores aumentaram, elas ficaram muito mais intensas. E o intervalo entre elas passou a ser de 30 em 30 segundos. Então eu já estava em um trabalho de parto bem ativo, eu acreditava que eu estava na fase do expulsivo, ou próxima do expulsivo, né, que pra quem não sabe é quando as contrações, elas param de ter um intervalo entre elas, e elas começam a vir quase que contínuas, assim, direto, elas não te dão um descanso. Nesse momento, já tinham se passado 4 horas, eu pedi pro meu marido chamar a médica pra vir me checar, porque eu já não tava aguentando mais. Tava tentando manter o controle da respiração. Enfim, não tava mais tranquila, tava muito tenso já, e eu pensei, é a hora da analgesia. Porque eu já tinha visto outras experiências de relato de parto, onde a mulher tomou analgesia nesse momento, conseguiu dar uma descansadinha, e depois voltou a engrenar o trabalho de parto para a fase do expulsivo. Quando a médica veio me checar, eu só tinha dilatado mais 1 centímetro. Quando ela falou que eu só tinha dilatado de 5/6 para 6/7, e na minha cabeça eu já tava de 9/10, quase ganhando, me deu uma frustração tão grande, porque eu pensei, cara, se eu demorei 4 horas para dilatar 1 centímetro, quantas horas eu vou precisar demorar para chegar a 10? Mas isso não é uma regra, gente. Tem mulher que dilata assim, ó, 3, 4 centímetros de uma hora para outra. Só que na hora ali eu não conseguia pensar em nada disso. Eu só tava pensando que eu tava com uma dor insuportável e que eu precisava tirar aquele bebê de mim o quanto antes. E ela falava, quanto mais você se mexer, mais você vai pra bola, você vai pro chuveiro, você se mexe e faz força pra esse bebê descer. E eu falei, doutora, eu não aguento, me dá analgesia. Aí a médica não quis me dar analgesia, porque ela disse que meu trabalho de parto ia parar ali e que eu precisava continuar. Na hora eu nem pensei muito. Ah, detalhe, eu tinha feito um plano de parto lindíssimo que não foi respeitado, tá? As enfermeiras que vinham falar comigo e me atender, algumas eram muito queridas mesmo. Não considero que eu fui mal atendida ou que eu sofri violência obstétrica. Pelo menos hoje eu não consigo ver isso. Mas o meu plano de parto não foi respeitado. Várias questões que eu pedi ali não foram respeitadas. Então, não tive a analgesia que eu gostaria de ter naquele momento. Já era meia-noite, só tinha dilatado 1 centímetro, voltei pro chuveiro, voltei pra bola, e aí eu já tava em prantos, eu tive uma crise de choro com meu marido, eu falei, eu não aguento mais, porque aí as contrações não tinham mais intervalo entre elas já estavam muito frequentes. Eu sentia o bebê alto ainda, sabe? O bebê não tava encaixado na pelve pra descer. Falei, eu quero uma cesariana. E detalhe, eu tinha preparado meu marido a gestação inteira pra esse momento, e tinha falado, olha, quando eu pedir uma cesariana, você não deixa, porque você sabe que eu quero parto normal. Mas vai chegar um momento que eu vou ficar desesperada, que eu não vou aguentar mais, que eu vou começar a chorar e que eu vou pedir uma cesariana. Aí, tadinho, quando eu falei pra ele que eu queria cesariana, ele ficou super assustado. Ele falou, não, mas a gente conversou sobre isso, será que você não quer tentar mais um pouco? Mas, gente, e eu pensando assim, tu não tá entendendo, Renan, eu mudei de ideia. Detalhe que isso era meia-noite e eu tava em trabalho de parto desde 5:30 da manhã. Então, quando chegou nessa fase que eu não aguentava mais e que eu implorei pela cesariana, eu já tava tendo calafrios, eu tava tremendo, eu bati o queixo. Aí meu marido, meio sem saber o que fazer, chamou a minha doula. Eu falei, eu quero ir pra cesariana, eu não vou aguentar. E eu tava tão frustrada por não conseguir ter o trabalho de parto que eu queria tanto. Foi um sentimento de frustração pra mim, mas ao mesmo tempo de alívio muito grande de saber que eu poderia ir pra cesariana, que eu não precisaria passar por toda aquela dor ali. Eu só queria parar com aquela dor o mais rápido possível. Aí chamaram a médica falou, então tá, vamos pra cesariana.
Quando ela falou isso, já me deu um alívio tão grande, porque eu pensei, graças a Deus, eu vou parar de sentir essa dor. Durou uns 10 minutos, eu acho, até eles me arrumarem, me prepararem pra ir pra cesariana. Aí foi uma correria, porque eu tinha um piercing aqui, inclusive, que eu não tinha tirado. E a médica falou, tem que tirar esse piercing pra ir pra cesariana. Aí veio a enfermeira correndo, tirou meu piercing e eu gemendo de dor, gritando, e ela tirando o piercing. Elas me preparando tudo e eu tendo contração e gritando. Gente, um caos, assim, uma loucura. Botaram na maca pra me levar pro anestesista pra ir pra cesariana, que eu desci da maca, eu olhei pra cara do anestesista, assim, ó. Desci da maca, olhei pra cara do anestesista, minha bolsa estourou. Estourou igual um filme, assim, igual um balão, desceu aquilo tudo, né? Porque eu sabia que a bolsa, ela pode estourar aos pouquinhos e vazando líquido aos pouquinhos, né? A minha não, a minha estourou que nem você pega um balão cheio d'água e fura ele, cai aquela cachoeira, assim. Quando a bolsa estourou, tinha mecônio, né? Que pra quem não sabe, quando o bebezinho faz cocô ali dentro, ele não pode ficar muito tempo mais dentro da barriga da mãe, tem alguns riscos. Não sei, não sou médica, tá, gente? É o que me disseram, que tem alguns riscos. E a cesariana, ela tem que acontecer mais às pressas quando isso acontece. Já foi logo me dando anestesia e ele falou, não se mexe. E eu tendo contração. Quando você tem contração, é muito difícil você não se mexer. Você só quer se pendurar em alguma coisa, se mexer, se agarrar, se balançar, gritar. Gente, não dá pra ficar parada. Mas enfim, precisava ficar parada pra anestesia funcionar, né? Pra não acontecer nada de errado ali. Eu só sei que eu segurei o braço da enfermeira que tava na minha frente, assim, eu devo ter quase quebrado o braço dela. E falei, eu vou aguentar na raça. Na hora que ele botou a agulha, veio a contração forte com tudo. Eu, sinceramente, eu não sei dizer pra vocês como que eu consegui ficar parada, mas eu consegui. Aplicou anestesia, você já não sente mais nada. Eu deitei naquela maca já com a água escorrendo, com tudo, assim, já não sentindo minhas pernas, nada. Deitei, só sei que aquilo veio na hora, eu parei de sentir dor na hora e me deu o maior alívio da minha vida. Eu achei que eu ia chorar nesse vídeo, me emocionar, chorando, e eu tô rindo. Enfim, é porque eu já contei meu parto tantas vezes pra algumas pessoas que isso tá bem elaborado dentro de mim, sabe? Mas na hora foi uma loucura, foi uma frustração tão grande e foi a experiência mais intensa que eu vivi na minha vida. Aí o parto foi super rápido, logo tiraram meu bebê, eu já ouvi ele, o chorinho dele, ele nasceu um pouco engasgadinho, teve que ser aspirado. Meu marido acompanhou durante todos os procedimentos. Como eu falei pra vocês, no meu plano de parto, eu pedi algumas coisas que não foram atendidas, como eu queria que ele saísse da minha barriga, viesse direto pro meu peito, meu braço fosse desamarrado pra eu segurar ele, ficar com ele um tempo ali, sem cortar o cordão umbilical. Não foi o que aconteceu, tá? Foi o procedimento mais tradicional possível, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu orei a minha gestação inteira para que Deus fizesse o melhor para mim e pro meu filho. Sabe-se lá se isso tudo não teve que ser muito corrido e muito adiantado por ter mecônio na bolsa, né? Então, talvez foi uma cesárea mais de emergência. A médica me falou isso, eu fiquei o tempo todo consciente durante a cesariana e a médica ia me falando, olha, que bom que a gente veio pra cesariana, porque seria arriscado ter esperado um pouquinho mais. E, gente, detalhe, quando ele nasceu já era 00:27. Ou seja, ele nasceu no dia 10, que é o dia que a cesariana dele estava agendada. Só que ele nasceu algumas horas antes, a cesariana com a minha outra médica, que foi a médica que me acompanhou no pré-natal e tudo, estava agendada para 7 da manhã e eu tive que ir pro plantão do hospital ganhar ele. 00:27 ele acabou nascendo, ou seja, ele decidiu nascer no dia 10, que é o nosso dia de aniversário de casamento. A gente não poderia ter ganhado um presente maior, eu e meu marido. Nós fomos ricamente presenteados por Deus. A minha recuperação tá sendo muito boa da cesariana, mais do que eu imaginava até. Claro que ali o inicinho foi meio complicado. Depois, inclusive, eu volto pra fazer um vídeo pra vocês contando como é que tá sendo o meu puerpério. Essa é uma experiência, assim, ó, que eu preciso ter registrado em vídeo. Eu preciso contar pra vocês, sabe? E olha, meu parto não foi como eu planejava. Ele veio pra me mostrar que eu não tenho controle de nada. Absolutamente nada. Mas eu tenho plena confiança em Deus. E eu orei várias vezes pedindo, Deus, toma o controle. Na hora ali, eu esqueci de baixar a playlist no meu celular e não pegava internet na sala de parto. Então a minha doula tinha uma playlist baixada no celular dela com músicas que eu gostei ainda mais. Entre uma dor e outra, eu conseguia ouvir de longe aquelas músicas, conseguia cantarolar. Isso me ajudou demais a me distrair, a conseguir passar por esse momento. A presença da doula ali comigo o tempo todo me dava muita segurança do que estava acontecendo e das minhas decisões. Eu me senti muito apoiada e amparada por ela. E a presença do meu marido dava apoio e amparo, mas de uma forma
muito diferente, muito visceral. Eu sentia que ele estava vivenciando tudo aquilo comigo, toda aquela experiência. Claro que ele não estava sentindo as mesmas dores que eu, mas eu sentia que ele estava imerso ali naquela experiência também, sabe? No final das contas, eu acho até que foi melhor ele ter nascido antes mesmo, por essa questão do mecônio que eu falei pra vocês. Sabe-se lá se eu ia demorar muitas horas em trabalho de parto, ele ia entrar em sofrimento e eu ia ter que ir pra cesariana igual. Então, eu considero que eu tive as duas experiências de parto normal e de cesariana, porque eu senti até o finalzinho ali, eu fui até onde deu, sabe? E eu não me arrependo. Não me arrependo da minha escolha. Não me arrependo de tudo que eu vivi. Eu acho que se eu não tivesse esperado entrar em trabalho de parto, aí sim eu me arrependeria. Eu pensaria, poxa, como será que é entrar em trabalho de parto? Como será que é essa experiência? Eu acho que eu ia ficar sempre pensando nisso. Então eu sou gratíssima a Deus, porque Deus me permitiu, aos 45 minutos do segundo tempo, vivenciar um trabalho de parto e, enfim, ter a cesariana realmente na data que era pra ser, que era a data do dia 10. Essa foi a minha experiência, um parto que saiu totalmente do meu controle, mas que eu acredito fielmente que estava dentro do controle de Deus. A Bíblia fala em Provérbios que o homem traça planos para o seu próprio coração, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. E eu sinto que foi exatamente isso que aconteceu no meu caso. Eu me preparei, eu me planejei, mas eu sempre falava, Deus, por mais que eu queira, por mais que esse seja o meu desejo, o Senhor é que sabe o que é melhor pra mim. Eu acho que esse processo começou durante a gravidez já, de me sentir tão cuidada por Deus, de me sentir tão grata. Se eu pudesse resumir em uma palavra tudo que eu senti pra vocês, desde a minha gravidez, do parto até aqui, é gratidão. Gratidão pela vida do meu filho, gratidão porque ele tá aqui, ele tá bem, ele tá vivo, ele tá saudável, sabe? Aí depois vem os outros medos do puerpério que vão ficar pro próximo vídeo, que você volta aqui pra assistir, pra gente continuar falando sobre isso, tá bom? Mas enfim, esse aqui é pra falar sobre a minha experiência do parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma coisa, pode ser que eu tenha esquecido, né? Que a cabeça da gente fica meio confusa. Você deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E mais uma vez eu te peço, antes de ir embora, não esquece de deixar a sua inscrição e o like aqui pra mim. Sua curtida ajuda muito a voltar a engajar meu conteúdo. Como eu tô há muito tempo sem postar vídeo, provavelmente esse vídeo não vai ser entregue para muitas pessoas. Então eu peço a sua ajuda para me ajudar a distribuir esse vídeo, deixando a sua curtida e deixando aqui o seu comentário. Muito obrigada pela sua companhia, por assistir esse vídeo até o final e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!